Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. E a segunda leitura vai ser em Mateus, capítulo 9, do 9 ao 13. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu vim chamar justos, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém. Muito obrigado, Eliette. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a igreja e a missão de Deus. Então, vamos falar um bocadinho sobre a igreja. Na semana passada, como eu já mencionei mais cedo, o Altamiro conversou um pouco com a gente, falou sobre a história da nossa igreja, a história da CEL, compartilhou um pouco do surgimento da CEL desde lá atrás, de quando surgiu a Igreja da Paz, na verdade, uma espécie de pré-história da CEL, até os nossos dias atuais, até a atuação da nossa comunidade durante esse contexto da pandemia. Se você quer conhecer um pouquinho mais da história da CEL, não pôde participar do culto do domingo passado, isso está disponível no YouTube da nossa comunidade. Hoje a gente vai fazer um exercício de se afastar um pouco mais da nossa comunidade, pelo menos durante boa parte do tempo da nossa conversa de hoje, e a gente vai querer olhar um pouco para a noção de igreja, o que é igreja, olhando para isso de uma perspectiva mais ampla, mais abrangente, a Igreja de Deus espalhada ao redor do mundo. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Eu não consegui, infelizmente, colocar as citações que eu vou fazer no slide, então vou pedir para vocês prestarem um pouquinho de atenção nos momentos em que eu vou fazer alguma citação. A primeira coisa que a gente quer pensar um pouquinho sobre igreja, eu vou colocar aqui uma citação de Calvino, vão ter algumas citações de João Calvino que eu vou fazer, todas elas estão nas Institutas, no livro 4, em que ele trata especificamente sobre a igreja, o funcionamento da igreja, e tudo que eu vou colocar hoje está no primeiro capítulo desse livro 4. Então, Calvino diz o seguinte: uma vez que nossa ignorância e preguiça necessitam de auxílios externos, por meio dos quais a fé seja gerada em nós, cresça e progrida até a sua consumação, Deus, em acomodação à nossa enfermidade, acrescentou tais auxílios e assegurou a pregação efetiva do Evangelho ao depositar esse tesouro junto à igreja. Eu vou colocar, vamos ver se vai caber ela inteira, a citação aqui no chat também para vocês poderem dar uma olhadinha. Então, o que Calvino está falando nesse trecho para que serve a igreja? Qual que é o propósito
da igreja. Então, um propósito que ele coloca aqui é esse, de que nós fomos alcançados por Deus, fomos impactados pela mensagem do evangelho, mas a nossa fé precisa continuar a crescer, a ser desenvolvida, a ser gerada em nós, é o termo que ele coloca, crescer e progredir até a sua consumação, até ela estar completa. E isso é algo que não é feito de forma isolada, de forma solitária, mas é algo que depende da igreja, da participação da igreja. E Calvino diz que esse tesouro, que é a pregação efetiva do evangelho, que faz com que a nossa fé possa crescer, é um tesouro que foi depositado, que foi colocado na igreja. Com certeza, muitos de nós aqui já passamos por uma ou talvez mais de uma igreja em que você encontrou uma série de problemas presentes lá. Então, por exemplo, pode ser que você tenha testemunhado ou talvez até estado envolvido de alguma forma em jogos de poder dentro da igreja. Então, talvez uma disputa entre o pastor e outras lideranças para ver quem consegue exercer uma maior influência. Dentro desse cenário, talvez tenha aparecido algum tipo de situação de traição, de um tentando puxar o tapete do outro. Ou, por outro lado, você talvez tenha presenciado ou testemunhado divisões dentro da igreja por causa de diferentes ideologias ou preferências. Por exemplo, uma visão política que esteja mais à direita ou mais à esquerda, acreditar ou não acreditar no que é chamado dom de línguas estranhas, que normalmente é um embate muito presente entre pentecostais e não pentecostais, por exemplo. Uma preferência por um estilo musical, A ou B, não, eu gosto dessa igreja porque tem uma música mais contemporânea, eu não gosto daquela porque canta muito gospel e vice-versa. Disputas envolvendo uma visão sobre como funciona o processo de salvação, calvinismo ou arminianismo, ou uma disputa em torno, por exemplo, da teoria da evolução, se ela é verdadeira, se ela é falsa, o que acontece com essa questão do ponto de vista da ciência e se isso tem ou não alguma relação com a fé. Cada uma dessas distinções que eu coloquei aqui, elas podem levar a conflitos dentro da igreja, inclusive pode ser que alguém decida sair da igreja por causa de alguma dessas questões. Ou talvez uma crise de uma forma um pouco diferente esteja relacionada com o fato de a igreja ser uma instituição que tem um CNPJ, que tem uma série de questões de burocracias que precisa lidar, e muita gente, por enxergar essa burocracia, vê que isso pode, de alguma forma, engessar um pouco do trabalho da igreja, tornar os processos muito pesados, acabe se enxergando que a igreja se afasta do seu propósito inicial. E por isso também, hoje em dia, a gente tem muita gente que se declara cristã que prefere não ter que lidar com a igreja para evitar intrigas, burocracias, para procurar viver um evangelho que seja mais puro ou mais simples. E, infelizmente, a gente sabe que todos esses problemas são problemas reais. Muitos deles estão presentes em boa parte, para não dizer talvez a totalidade das igrejas que a gente tem espalhadas ao redor do mundo. Então, se a gente tem essa noção de que a igreja é o povo de Deus, mas a gente vê esse tanto de problema, como que a gente consegue conciliar essas noções e de que forma que a gente pode entender que faz sentido estar na igreja? Para isso, em primeiro lugar, é importante a gente refletir um pouco sobre as noções de igreja visível e igreja invisível. E aqui eu vou colocar mais um trecho, mais uma citação de Calvino, também nas Institutas, em que ele diz o seguinte: por vezes, quando as escrituras falam da igreja, elas denotam a igreja tal como ela realmente é diante de Deus.
a igreja a qual ninguém é admitido senão aqueles que, pelo dom da adoção, são filhos de Deus e pela santificação do Espírito, são verdadeiros membros de Cristo. Neste caso, ela não abrange apenas os santos que vivem na igreja, mas todos os eleitos que existiram desde o início do mundo. A igreja invisível é manifesta somente ao olho de Deus. Então, Calvino coloca essa noção de que a igreja, existe uma igreja que ele chama de igreja invisível, que é a igreja que está manifesta só aos olhos de Deus, que somente o próprio Deus vê com clareza, essa igreja invisível. E a igreja que é composta por todos os santos, todo o povo de Deus, todos aqueles que foram separados por Deus desde a criação do mundo. Isso está relacionado, em um certo sentido, com a noção do próprio povo de Israel antes da vinda de Cristo e da fundação da igreja cristã, como nós temos hoje. Nós podemos já pensar e já considerar o povo de Israel como parte da igreja de Cristo, como parte do povo de Deus, aqueles que de fato foram chamados por Deus. Essa igreja, ela é universal, ou como nós aqui na CEL preferimos chamar, ela é a igreja católica. Catolicidade está relacionado com essa noção de abrangência da igreja. Então, ela é uma igreja católica porque ela é abrangente, abarca homens e mulheres de diferentes condições sociais ou econômicas, de diferentes graus de instrução, desde analfabetos até professores universitários, ricos e pobres, grandes empresários, desempregados, pessoas espalhadas ao redor do mundo ao longo da história. E é, por exemplo, a respeito dessa igreja invisível, que Paulo, lá em Efésios capítulo 5, quando ele está dando instruções sobre como a igreja deve funcionar, ele dá uma instrução para os maridos, falando: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, Paulo nos fala dessa igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer defeito. Mas aí a gente pode pensar, bom, se a igreja de Cristo foi purificada por Cristo, por Jesus, como é possível, então, que nós encontremos tantos problemas presentes dentro dela? E, mais uma vez, pegando aqui mais um trechinho das Institutas também, Calvino diz o seguinte: frequentemente, pelo nome de igreja, também é designada toda a parte da humanidade espalhada ao redor do mundo que professa a adoração a um Deus e a Cristo, que são iniciados na fé pelo batismo. Ao tomar parte na ceia do Senhor, professam unidade na verdadeira doutrina e na caridade, ou no amor, concordam em guardar a palavra do Senhor e observam o ministério que Cristo apontou para a sua pregação. E aí Calvino segue falando que nessa igreja estão presentes os hipócritas, aqueles que dizem que são parte do povo de Deus, mas que na verdade não são, mas que estão presentes também aqueles que de fato são alcançados por Deus, mas que ainda assim carregam em si, em alguma medida, o peso do pecado, as distorções trazidas pelo pecado, porque afinal de contas, nós estamos sendo santificados, ainda não somos plenamente santificados como nós seremos na eternidade, quando estivermos diante de Deus. Então, essa igreja visível é a manifestação da igreja que é palpável a nós. A igreja invisível é manifesta somente aos olhos de Deus, enquanto a igreja visível
corresponde às igrejas locais, como, por exemplo, a CEL, que reúnem pessoas que fazem parte do povo de Deus, mas que ainda estão nesse processo de santificação. E é justamente porque uma igreja local é constituída por pessoas imperfeitas que ela apresenta todos os problemas que a gente falou lá atrás. Mas os problemas que estão presentes na igreja não devem ser motivo para nós deixarmos a igreja. De fato, a gente tem, por exemplo, a seguinte recomendação feita pelo autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, ele diz o seguinte: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, com relação a essa igreja visível, nós vemos que ela é um local de fortalecimento e de encorajamento mútuos. Mas ela é muito mais do que isso, na verdade. E aí a gente pode pensar na igreja como um local em que muitas coisas podem acontecer. A igreja pode ser um lugar onde a gente faz evangelização, onde a gente reúne alimento para levar para pessoas em situação de rua ou roupas para doar, para fazer uma campanha do agasalho na época do frio. Mas o que define a igreja? Lucas, que é o autor de um dos evangelhos, ele, lá no livro de Atos, Atos capítulo 2, versículo 42, ele fala o seguinte a respeito da igreja primitiva. Ele diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então, esses são marcos distintivos da igreja, que dizem o que é a igreja? A igreja é a comunidade daqueles que se dedicam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E dentro dessa noção, também Calvino fala, onde quer que nós vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde quer que vejamos os sacramentos serem administrados de acordo com a instituição de Cristo, não podemos duvidar de que ali a Igreja de Deus tem alguma existência, uma vez que não pode falhar a sua promessa, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então, para Calvino e para os reformadores de uma forma mais ampla, o que é a igreja? A igreja é o local onde a palavra de Deus é sinceramente pregada e ouvida e onde os sacramentos do batismo e da Santa Ceia, da Eucaristia, são administrados. Onde a gente vê a pregação e os sacramentos, esse lugar é a igreja de Cristo, igreja verdadeira de Cristo, mesmo que essa igreja apresente uma série de problemas, de falhas, de defeitos. Na igreja nós somos alimentados por Cristo, que é a palavra de Deus, e essa é uma noção muito importante, né? João fala na abertura do Evangelho de João, ele coloca essa noção de Cristo como o Logos, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. Então, na igreja, nós somos alimentados por Cristo, pelo próprio Cristo, que é a palavra de Deus. Nós ouvimos a Cristo na pregação da palavra, que é direcionada aos nossos ouvidos e que, através dos nossos ouvidos, vai até o nosso intelecto, até a nossa razão. Nós fomos sepultados com Cristo, introduzidos na vida de Cristo por meio do sacramento do batismo. E na Santa Ceia, a mesa do Senhor, quando nós nos assentamos, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, que é a palavra de Deus direcionada ao nosso paladar e, através do nosso paladar, às nossas entranhas, a nossa parte mais íntima do nosso ser, ao nosso estômago e ao nosso coração, a gente pode pensar também. Então, na igreja nós somos acolhidos e somos transformados pelo próprio Deus.
E aqui eu gostaria de acrescentar um ponto também muito importante, de que se por um acaso você passou por alguma daquelas situações complicadas que eu mencionei anteriormente com alguma igreja local, de repente você se afastou da igreja por ter percebido, enxergado uma série de problemas que podem estar presentes dentro dela, eu te convido e, na verdade, te desafio a olhar para essa igreja, seja ela qual for, e tentar enxergar. Será que essa igreja é de fato uma igreja verdadeira, que faz parte do corpo de Cristo? É uma igreja na qual a palavra de Deus é pregada verdadeiramente? É uma palavra na qual os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor estão presentes? Se sim, então eu te desafio a olhar mais uma vez para essa igreja e a perdoar nessa igreja no seu coração por feridas que eventualmente você tenha sofrido, por situações, as mais difíceis situações pelas quais eventualmente você tenha passado, porque é isso. Isso é a igreja visível, é formada por pessoas imperfeitas, mas que devem lutar por essa igreja e encorajar uns aos outros, até que ela seja a igreja santa, perfeita, que Cristo purificou para si mesmo quando nós estivermos reunidos na eternidade. Essa igreja que é uma igreja única, que está espalhada ao redor de todo mundo. Deus nos chama e nos convida a nos aproximarmos dele e a segui-lo. Então, ser parte do povo de Deus é uma coisa que muda a nossa forma de lidar com cada uma das áreas da nossa vida. E nós devemos buscar viver da forma como Deus espera que nós vivamos. Isso tem uma série de desdobramentos em todas as áreas da nossa vida. Uma área que isso tem um desdobramento especial. A gente não vai se aprofundar nisso hoje. Isso é algo que seria um tema para um sermão inteiro, talvez até para uma série de sermões inteira. É a questão da adoração. Nós somos chamados para adorar a Deus, porque a adoração é algo que nos torna mais verdadeiramente humanos, nos transforma em quem nós realmente deveríamos ser, que é a imagem e semelhança de Cristo. A adoração é algo que faz com que nós enxerguemos a Deus como ele realmente é e nos aproximemos dele. Mas o que eu quero chamar a atenção, as duas implicações em que eu quero focar aqui, são a da hospitalidade e a nossa participação na missão de Deus, naquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, no vídeo que nós vimos, que o André compartilhou com a gente tem esse trecho em que a Maria Madalena, que tinha tido esse encontro com Jesus, ela teve a vida dela completamente transformada. Antes ela estava distante de Deus, a gente vê no relato dos evangelhos dizendo que ela tinha sido possuída por 7 demônios. Na série The Chosen, no episódio anterior, eles procuram mostrar também como ela provavelmente procurava manter uma distância das outras pessoas, não queria ter nenhum tipo de relacionamento próximo com ninguém, mas depois de se encontrar com Jesus, a gente tem essa cena que nós vimos, em que ela oferece uma refeição, e não uma refeição qualquer na sua casa, ela oferece uma celebração do Shabat, do dia do descanso, o dia que era o dia mais importante da semana para os judeus, que eles separavam um tempo para poderem estar juntos, reunidos, e a gente pode enxergar essa refeição do Shabat como uma espécie de antecipação também da mesa do Senhor. É uma refeição que celebra a comunhão com Deus e com o outro. Então, ela convidou amigos e recebeu, inclusive, pessoas desconhecidas dentro de casa para poderem participar dessa refeição. Cada um de nós foi recebido por Deus. Ele nos convidou e nos acolheu, e não por causa daquilo que nós podemos fazer, que nós podemos oferecer. Se a gente olha de verdade para dentro de nós mesmos, nós sabemos que nós não temos mérito nenhum e que Deus nos convidou definitivamente
sem esperar absolutamente nada em troca. Ele não esperava que nós pudéssemos retribuir aquilo que ele fez por nós, que nós pudéssemos retribuir a acolhida, o acolhimento que ele nos deu. E da mesma forma, nós também somos convidados a praticar a hospitalidade, a receber os outros, e especialmente aqueles que não têm condição nenhuma de retribuir a nossa hospitalidade. Como o Altamiro também relembrou a gente no domingo passado, o autor de Hebreus faz uma exortação, ele diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. E isso também está relacionado de alguma forma com a passagem de Mateus que a gente viu, que a gente leu mais cedo, em que Jesus chama Mateus, Mateus o segue, depois Jesus vai até a casa de Mateus, comer na casa dele, sentando com outros cobradores de impostos e pecadores, dentro da visão que os judeus tinham naquela época. E é muito importante aqui a gente relembrar que, para os judeus, um publicano, um cobrador de impostos, era um traidor da pior categoria. Imagina, na mentalidade do judeu, o judeu que estava sendo oprimido por um outro povo, ele estava debaixo da opressão do governo de Roma, e aí você tem um judeu que tira o dinheiro do povo judeu para mandar para o opressor, para mandar para Roma. Então, os cobradores de impostos, os publicanos, eles eram um dos grupos de pessoas mais odiadas, mais detestadas por absolutamente qualquer judeu. Mateus era um desses cobradores de impostos, e esse Mateus é chamado por Jesus, ele segue Jesus, e Jesus vai participar de uma refeição depois na casa dele, cercado por várias outras pessoas, vários outros pecadores e cobradores de impostos também. A gente tem uma cena em que vários líderes religiosos veem esse momento e ficam indignados com isso, mas é algo que nos ensina que nós, como seguidores de Jesus, devemos estar dispostos a nos relacionarmos com aqueles que são lançados à margem da sociedade, aqueles que são esquecidos, ou mesmo aqueles que são detestados e odiados pela sociedade. Mas isso é algo que está, de certo modo, relacionado com a noção de hospitalidade, de a gente receber as pessoas que são esquecidas e marginalizadas, mas é algo também que está relacionado com a noção de nós irmos ao encontro delas, assim como Jesus passou por Mateus, foi até Mateus e o chamou para ser um seguidor. Isso é algo que muda completamente a vida e a história de Mateus. Nós também somos convidados a sair em direção, em encontro ao outro. Isso é parte daquilo que é chamado de missão. O nosso Deus é um Deus que está em missão, na missão de restaurar o mundo, de fazer novas todas as coisas. E ele faz isso justamente por meio do seu povo, desse povo que ele reúne na sua igreja. Então, fazer parte da missão de Deus significa trabalhar, atuar nesse projeto de redenção, que é algo que nós devemos sim fazer individualmente, cada um na sua própria área de atuação, mas é algo que nós também somos chamados a fazer coletivamente, corporativamente, como igreja. E isso é algo que está presente no próprio termo igreja. O termo igreja vem do grego, eclesia, e eclesias, é a comunidade daqueles que são chamados para fora, daqueles que são chamados para fora de si mesmos. Tem um duplo sentido também que a gente pode pensar, são chamados para fora do mundo, para a santidade, mas são chamados para fora de si mesmos e novamente em direção ao mundo. E veja se isso não é algo que a gente faz todos os domingos, quando a gente se reúne como igreja. Nós somos chamados para fora do mundo, para nos reunirmos como povo de Deus e sermos transformados pelo próprio Deus, mas somos chamados de volta em direção ao mundo para atuarmos
no projeto de redenção que Deus está fazendo na sua criação. Bom, isso tudo fala muito sobre o que é a igreja, de uma forma bastante ampla, bastante geral, mas olhando para o nosso contexto como igreja local. De que maneira que nós, na CEL, podemos fazer parte de tudo isso? Olhando para o nosso contexto universitário, tem uma série de questões que a gente pode pensar, mas tem pelo menos 5 pontos que eu consigo identificar, pelo menos 5 maneiras como isso tudo, esse participar daquilo que Deus está fazendo no mundo pode ser feito. Uma primeira forma é através do serviço na própria igreja, no caso, no nosso contexto, o serviço na CEL. Então, a gente tem uma série de atividades que funcionam, que acontecem, que dependem de pessoas dispostas a trabalharem, a atuarem. Então, por exemplo, se a gente está aqui agora reunidos nesse tempo de culto, é porque várias pessoas se dispuseram a trabalhar, a fazer papéis que talvez estejam visíveis ou que talvez sejam papéis de bastidores, mas que são importantes para que esse tempo possa acontecer. A igreja local, como esse local onde acontece a pregação do evangelho e os sacramentos são administrados, depende de uma estrutura administrativa, depende de um certo tipo de burocracia, até em alguma medida que esteja envolvida, depende de mão de obra, depende de dinheiro. Então, se você entende também o que a CEL faz, conhece o trabalho da comunidade, fica também o convite para fazer uma contribuição financeira. Então, o serviço na própria igreja local é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu gostaria de colocar está relacionado com a questão da hospitalidade. É algo que pode ser feito de forma individual, mas que também, coletivamente, nós podemos formar uma rede de apoio aos estudantes. Então, considerando um momento em que haja um retorno às atividades presenciais, uma situação mais segura com relação a essa questão da pandemia, nós podemos nos organizar, por exemplo, como igreja, para receber estudantes para fazerem refeições nas nossas casas. A gente sabe que o bandejão funciona de segunda a sexta, mas no final de semana está fechado. Então, nós podemos convidar estudantes para fazerem refeições nas nossas casas, ou mesmo fazer um acolhimento temporário a estudantes que estejam procurando por algum lugar para morar. Então, até eles acharem um local mais permanente, nós podemos fazer esse acolhimento temporário. Uma terceira forma de engajamento nessa missão de Deus está relacionada com atividades de cunho intelectual. Isso é algo que pode acontecer pensando na nossa proximidade do contexto universitário. Pode acontecer, por exemplo, no engajamento com a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ou com outros grupos cristãos dedicados a refletir sobre a relação entre a fé cristã e a ciência, a fé cristã e o funcionamento da sociedade. Mas é algo que pode acontecer também no nosso exercício da nossa vocação intelectual, através de uma dedicação aos estudos, de uma interação com os nossos colegas e de uma demonstração pública de que a fé e a razão podem sim caminhar juntas, diferente daquilo que muitas vezes é pensado. Nós podemos também ir ao encontro de outras necessidades dos estudantes, dos universitários e de outras pessoas e famílias da nossa região. Isso pode acontecer, por exemplo, através de contribuições com o ponto de encontro, que colabora com estudantes e com famílias através de doações de cesta básica, de bens materiais. No caso dos profissionais da área de psicologia, isso pode acontecer através de um apoio psicológico aos estudantes. Isso pode significar prestar socorro para alguém que esteja numa situação de apuros, levar alguém às pressas no hospital no meio da madrugada, é o tipo de coisa que acontece, que tem necessidade com relação a essas questões de vez em quando, e são formas como a gente pode
suprir as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. E algo de importância mais fundamental do que todos os pontos que foram colocados anteriormente, Deus nos envia para nós anunciarmos as boas novas do seu reino. Nós vivemos em um mundo caído, quebrado, no qual as pessoas vivem de um modo completamente diferente da forma como foram feitas para ser. A gente cantou um pouquinho disso numa das músicas durante a nossa liturgia, que você pode ter a casa cheia de amigos, bens, curtir o fim de semana, mas a gente sabe que a verdadeira vida só é possível quando nós nos reconciliamos, nos encontramos com o Criador e vivemos dentro daquilo que nós fomos feitos para ser e para viver. No texto de Mateus 9, que a gente leu no início logo antes do sermão começar, Jesus diz que não são os doentes que precisam de médico, mas são os enfermos, são os doentes que precisam de médico. São os pecadores que devem ser chamados ao arrependimento. E nós devemos chamar as outras pessoas para conhecerem a Jesus. Jesus é o grande médico. É aquele que, como diz o profeta Isaías, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E uma vez que nós fomos sarados e fomos reconciliados com o povo de Deus, que nós também convidemos outras pessoas para se encontrarem com o médico dos médicos, com aquele que pode curar as feridas mais profundas da alma, com o único que pode nos transformar em quem nós realmente fomos feitos para ser. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos reúne como igreja, nos reúne como teu povo e queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos ensine a olhar para ti, a viver uma vida de adoração a ti e a valorizar a igreja, valorizar a adoração comunitária. Muitas vezes nossa cultura prega um individualismo, que nós devemos fazer tudo por conta própria, mas te pedimos, Deus, que o Senhor nos ensine a viver em comunidade, porque é assim que nós fomos feitos para ser. O Senhor é Deus trinitário, é comunidade e nos fez para vivermos juntos também. O próprio Jesus orou pedindo para que nós fôssemos um, assim como o Filho e o Pai são um. Que o Senhor nos ensine, Deus, a vivermos em igreja e a participarmos da missão que o Senhor tem feito no mundo, do seu projeto de redenção, até que todas as coisas sejam feitas novas, até que nós estejamos diante do Senhor na eternidade, com vida e vida em abundância, Deus. Nós te pedimos isso, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. E em especial porque o Senhor entregou o teu Filho em nosso favor, ele morreu por nós, mas a morte não pôde contê-lo e ele vive e reina sobre todas as coisas. Nós te louvamos por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.